Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Também trabalho com alinhamento energético através da radiestesia terapêutica e transformacional e mesa de São Miguel Arcanjo, mesa radiônica, florais e outras coisas mais que vocês podem encontrar lá na aba serviços do meu site www.astrolumine.com.br. Bom, eu estou aqui essa semana para a gente conversar aí sobre os dias que vão do dia 18 ao dia 24 de maio, em que a gente já está aí na lunação taurina, né? Recentemente aí a gente teve a lua nova, o encontro do sol e da lua nesse signo de touro, né? Que é o signo da solidez, da determinação, às vezes da teimosia, das ideias rígidas, né? Mas é o que constrói devagar e sempre, e é o que a gente estava precisando nesse momento, né? A gente começou um ano muito acelerado, muita energia de fogo, de Áries, de ar, né? Plutão em Aquário, Gêmeos ingressando, desculpa, Urano ingressando em Gêmeos, um monte de planeta em Gêmeos, Vênus em Gêmeos, e aí a gente agora, e tivemos também, né, o grande encontro de Saturno e Netuno no signo de fogo, que é Áries, que é um signo de começo, então empurrando a gente para a gente poder começar, para a gente iniciar, mas tudo muito acelerado, muitas ideias, muitos insights, muitas coisas vindo na cabeça. Então, essa semana que a gente vem de uma lua sólida em touro, lua nova sólida em touro, nós vamos trabalhar os assuntos taurinos, que é colocar a mão na massa para fazer com que tudo isso se realize, se plasme, né? Se realize, se transforme no mundo material. Mas isso com muita calma, com muita paciência, respeitando os ritmos, os tempos, né, das coisas, plantando com consciência nessa lua nova no signo de touro, mas que já tem uma vibraçãozinha aí do signo de ar, porque o sol ingressa no signo de Gêmeos aí no dia 20 de maio, essa semana, na quarta-feira. Parabéns aí, geminianos do primeiro decanato. Então a gente tem essa energia mais ancorada que vai seguir para uma outra energia de terra muito, muito boa para esse momento, que é uma lua que cresce no signo de Virgem, bem na manhã do sábado, às 8h10. Olha que delícia, manhã do sábado, dia de Saturno, né? Dia de outro planeta que representa a terra e o ar, né? Porque ele é o regente tanto de Capricórnio quanto de Aquário. Então traz essa energia de terra, ar, água, fogo, tudo trazendo para gente, mas dentro de um ritmo, trazendo para gente essa materialização dentro de uma potência de gestação dessas ideias com calma, com tranquilidade, sabendo esperar o tempo das coisas. E colocando, principalmente, para mim, a frase emblemática dessa semana e da semana que vem também, é colocar as ideias em ordem. Né? A gente colocar a mão na massa, começar a fazer as coisas acontecerem, mas colocando as ideias em ordem. Porque se a gente só tiver muitas ideias ou ficar muito entusiasmado pelo impulso do desejo de realizar alguma coisa, a gente não consegue efetivamente manifestar isso na realidade, porque a gente fica muito agitado, inquieto, com a mente muito bagunçada às vezes, né? E essa semana a gente vai ter um tempo para a gente poder respirar, para a gente poder ver que as coisas acontecem com o tempo, não é para ontem, né? É entender o tempo das coisas. E eu estou gravando esse vídeo para vocês no dia 4 de maio. E eu estou muito feliz com essa semana, né? Que vai começar aí a semana. A gente vai ter muitos desafios em maio, mas a gente vai ter muita abertura. Nós temos duas luas cheias em maio. Nós temos a lua cheia, que começou o ano no dia 1º de maio, aí, da lunação ainda, né? Que foi o ápice da lunação ariana, seguindo para a lua cheia no signo de Escorpião, já com sol no signo de Touro, que trouxe para a gente muitas revelações, muita necessidade da gente desapegar daquilo que não se sustenta mais, né? Para a gente poder entender que esses fins são apenas novos começos, são adubos para a gente poder começar coisas novas, adubo para essa semente que será plantada nessa lua nova no signo de Touro, que eu falei disso no vídeo passado, né? E que são sementes que estão sendo plantadas em um terreno, gente, não é pouco fértil, é muito, muito, muito fértil. A gente tem energia de touro e de virgem, são dois signos femininos, dois signos que são cautelosos, que planejam, que organizam, que dão um passo de cada vez, com solidez. Quer dizer, aquela confusão, aquele atropelo do começo do ano começa a ganhar agora forma, que é justamente esse caminhar também de Saturno, Netuno no signo de Áries, né? Porque o Netuno, ele traz aquele entusiasmo em Áries, né, de sonhar com impulso, com desejo, e o Saturno ali junto, ele vai dando forma àquilo. Mas inicialmente a gente ficou meio perdido, né?
a gente ficou com muitas. A gente tem agora também vamos dizer assim, a gente elencou muitas ideias, muitos insights, a gente tem muitos projetos, e agora nessa lua, da lua nova para a lua crescente, o que a gente faz? A gente planta sementes. E quando a gente planta semente no solo, assim, realmente falando, algumas sementes vão germinar, outras não. Então, o que a gente precisa fazer nessa lunação taurina, né, que é a lua que cresce no signo de Virgem, é separar o joio do trigo. Qual é o tipo de semente que eu quero ver germinar no meu futuro? Então, eu preciso saber onde que eu vou investir a minha energia. É para isso que serve a lua crescente no signo de Virgem. Né, para essa lunação aí no signo de Touro. É saber, isso aqui eu vou investir, isso aqui eu não vou investir. E começar a planejar o seu futuro, como que você vai realizar tudo isso. Então, a gente vem aí, até sexta-feira, do dia 18 até o dia 22, nessa vibração da lua nova no signo de Touro, né? Então ela nos ancora aí nessa constância, na força silenciosa que sempre vai construir algo com muita paciência, com muita determinação, com muita garra, gesta com muito amor, né? É uma figura assim, a lua exaltada, quando a lua está em Touro, quando ela se exalta no signo de Touro, ela traz pra gente a ideia da mulher grávida, né, que vai ter um filho. Então é uma ideia muito de solidez, de determinação, dando manutenção à energia desse impulso que a gente teve no início do ano, dessa correria, dessa pressa, né, de chegar e falando calma. Né? É como se fosse uma mãe grávida que não pode ter um filho a partir do momento que descobre que está grávida. Ela precisa esperar 9 meses, né, gestar, cuidar, plantar, regar, né, ali aquele serzinho dentro de si para depois receber ali o bebezinho para ela mais à frente, né? Que seriam os nossos objetivos e o nosso futuro. Né? Então, ela transforma esse movimento todo, né, essa energia da lua nova em touro, em matéria. É a transformação dessa energia que a gente está aí vendo muito forte, né? E que a gente está, às vezes, se atropelando, se transformando em materialização nessa lua nova no signo de touro. Né? E aí, como eu falei, a lua cresce no signo de Virgem, que é um campo fértil de organização, para colocar as ideias em ordem. E essa lua que cresce no signo de Virgem no final de semana, no sábado, às 8h10 da manhã, já com o Sol no signo de Gêmeos, né? Traz para a gente a ideia de colocar essas ideias em ordem, mas ela estará em harmonia com Marte, que estará no signo de Touro, porque Marte ingressa em Touro na segunda-feira. Né? Depois a gente vai falar dessa mudança de energia. E primeiro eu falo dessa transição de luz para a gente poder entender o ritmo da semana. Né? Então a gente vem dessa coisa do plantar para organizar as ideias, colocar tudo em ordem para a gente poder manifestar e separando sempre o joio do trigo, o que vale a pena investir e o que não vale. E aí a gente segue nessa lua entendendo que com esse bom aspecto dessa lua crescente no signo de Virgem, com o Marte no signo de Touro, que é o Touro é terra, Virgem é terra, né? E a alunação é taurina também do signo de terra, tem essa lufada também de fogo, de energia, de impulso, mas cauteloso, né? Dentro dessa ideia do elemento da ação que é trazido através de Marte, porque Marte é a nossa atitude, a nossa ação, mas uma ação cautelosa. Né? Ela se faz presente nessa lua crescendo no signo de Virgem através desse bom aspecto com a lua virginiana. Então, a forma como isso se organiza é sempre de uma maneira mais ordenada, mais doce, mais produtiva, porque a gente está numa alunação taurina, a gente está com Marte no signo de Touro, vocês vão ver aí que eu vou falar, a gente está com Vênus também ingressando no signo de Câncer, então tem toda uma doçura, uma coisa, sabe aquela coisa de que quando tem aquela frase que fala assim, aquilo que você dá atenção cresce? É exatamente isso. Dá atenção, cuidado, amor, afeto, né? E aquilo ali vai crescendo. Então, por isso que é dentro dessa vibração aí, apesar de Marte ser esse planeta de impulso, ele está num signo de cautela, de prudência, de calma, de paciência, de tolerância. Né? Então, é o devagar e sempre, mas sempre tendo em mente aquela ideia de não tenha pressa, mas também não perca tempo. É continuar andando, não é paralisar. Né? Então, apesar de que Touro é o exílio de Marte, né? Porque Marte rege o signo de Escorpião, então o signo oposto a ele seria seu exílio, porque Marte gosta de correr, né? E Touro fala calma, pequeno gafanhoto, né? Vamos devagar aí. Ainda assim, é uma energia muito boa para esse momento, porque ela se encaixa perfeitamente a essa transição da Lua em Touro para a Lua que cresce no signo de Virgem.
né? Então a gente tem energia para agir, mas com prudência, com cautela, sem os atropelos, né? Que a gente estava acostumado aí desde o início do ano, essa correria. Então, o que a gente tem dentro dessa visão toda? O touro planta. Planta por quê? Porque a lua nova no signo de touro. Então, ele vai plantar essas questões. Virgem, o que Virgem faz? Virgem cuida. Virgem é o melhor cuidador do zodíaco, né? Então, vai cuidar dessas sementes com todo amor e todo carinho. E Marte vai agir com prudência, com calma, para que esse momento que necessita dessa energia, dessa vibração, né, desse devagar e sempre, não parando no movimento, mas respeitando o ritmo das coisas, né, e segue semeando as ideias de Gêmeos, que é quando o Sol ingressa no signo de Gêmeos no dia 20. Então a gente tem Marte ingressando no signo de Touro às 19h25 no dia 18, o Sol ingressando em Gêmeos no dia 20, no dia 20 às 21h36. Temos Vênus também que participa disso aí, que é a grande água que vai regar todo esse terreno fértil, né? Trazendo mais fertilidade ainda para esse momento de gestação de ideias e também de atitude para transformá-las em realidade. Mas é um momento ainda que a gente está, veja bem, até sexta a gente está colocando as sementes na terra e regando essas sementes. Né? E sabendo respeitar o tempo das coisas. Quando chegar Virgem, quando chegar a Lua que cresce no signo de Virgem, aí sim nós vamos fazer os planos para a colheita futura. O plano, como que eu vou fazer? O que eu vou continuar plantando isso? Eu vou, qual a semente aqui que vai dar certo, qual é a semente que não vai dar? O que eu vou continuar investindo a minha energia, o que eu não vou? Né? Vamos fazer um plano de longo prazo aí, para a gente poder realizar e manifestar tudo que a gente deseja? Então, essa ideia do touro plantado, virgem cuidado, Marte agir com calma, essa Vênus ingressando no signo de câncer, trazendo essa água para poder regar essas sementinhas, né? É sempre esse movimento de devagar e sempre e semeando ideias. Por quê? Porque o Sol ingressa no signo de Gêmeos, mas ainda dentro da Lua nova no signo de Touro, dentro do período de Lua nova no signo de Touro. E toda Lua nova a gente planta coisas. Então a gente planta primeiro essas sementes com essa calma, com essa paciência, e elas se transformam em ideias quando o Sol ingressa no signo de Gêmeos. Então a gente segue plantando, semeando essas ideias com esse Sol em Gêmeos que ingressa no dia 20/5. Mas agora, com muito método, disciplina, organização, estratégia, né? A gente precisa lembrar que recentemente o Urano fez conjunção com o Mercúrio no signo de Gêmeos. Então foram muitas ideias, foram muitas coisas que vieram para nossa cabeça. E se a gente não tiver foco, determinação, mas também concentração, né, num objetivo, a gente vai acabar perdendo o controle, perdendo foco. E a gente não consegue realizar nada pelo tanto de coisa que a nossa mente absorve de ideia. Então, essa lua taurina crescendo em Virgem, 2 signos de terra aterram a gente, traz essa coisa do ar para a terra. Né? A cabeça no ar, cheia de ideias, mas os pezinhos bem no chão para poder manifestar, né, essas ideias, né? Ideias em manifestação. Então tem todo esse método, toda essa estratégia, toda essa organização, que essas duas luas vão trazer para a gente também paciência, calma, tolerância, né, resiliência para continuar fazendo o que precisa ser feito, né? Porque é terra sobre terra, como eu falei, né? Mas tem um toque de ar e de fogo. Ar, porque a gente tem o Sol no signo de Gêmeos, e porque essa lua que cresce no signo de Virgem também estará em harmonia com esse Marte que está no signo de Touro. E o Marte traz essa energia do fogo para essa lua que cresce em Virgem também. Né? Então, tem todo esse momento, é um céu que exige da gente o quê? Comprometimento, né, com o processo real de manifestação das ideias, mas não apenas através do desejo impulsivo, entusiasmado. Ah, Eureka, eu tive uma ideia, vou colocar planos para acontecer. Não, calma. É preciso pensar, é preciso separar o joio do trigo, o que vale a pena, o que não vai, onde é que eu vou investir as minhas ideias e eu não vou, onde eu não vou investir as minhas ideias. Então, depois desse início de ano mais acelerado, quase que deixou a gente tonto, né? Ter vertigens aí com tanta velocidade, tanta coisa acontecendo, agora, finalmente, a gente vai respirar e vai colocar as coisas em ordem, né? Eu garanto que muitos de vocês tiveram vários contratempos, muitas coisas acontecendo, muitas ideias, vontade de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e agora essas duas luas, elas vão trazer a gente para o centro, vão trazer a gente para a terra, para que a gente possa efetivamente ver tudo isso que a gente sabe que estava ali, para um processo de gestação, para depois ele germinar no futuro, crescendo na direção daquilo que efetivamente a gente quer alinhar, né? Veja bem,
Não é que eu estou falando de um período de muita velocidade e agora um período mais freado, né? Porque Marte, quando ingressa no signo de Touro, é uma freada, né? Então, não é para paralisar diante da multiplicidade de ideias só em Gêmeos, né? É para alinhar mente, coração, ideias com emoção, né? O que eu desejo com o que eu efetivamente quero e olhar para trás com lucidez e ver o que floresceu, ver o que ruiu, o que foi deixado para trás. E aí a gente vai escolher com maturidade o que merece ter continuidade na vida da gente, né? O que merece seguir adiante, que é a história de separar o joio do trigo, para planejar essa construção de futuro sobre o que a gente trouxe do nosso passado. Não é desvalorizar aquilo de bom que a gente aprendeu, mas sim deixar para trás tudo aquilo que não pertence mais a esse momento, tudo que já teve o seu ciclo energético terminado, finalizado. Então, trazendo do passado as lições. Então, o que acontece essa semana? Vamos lá. Tem muita coisa acontecendo, gente. Só na segunda-feira a gente tem Marte ingressando no signo de Touro às 19h25 e Vênus ingressando em Câncer às 22h49. Isso, o que quer dizer? É uma energia poderosíssima, curadora, criadora, que manifesta um campo fértil de quê? De gestação. É a mulher grávida, é a terra com as sementes para serem germinadas, está naquele momento ainda meio escuro ainda, né? Meio interno ainda, as coisas estão se desenvolvendo, então a gente precisa respeitar o ritmo das coisas. Né? Esse período fértil é feito para que a gente plante com muito afeto, né? Nutrir com presença, confiar no tempo das coisas. O que eu falei, né? A mãe que fica grávida, ela não pode querer ter o filho só porque ela ficou sabendo que ficou grávida, ela tem que esperar o tempo das coisas. É a mesma coisa, se você plantou uma semente de melancia, você não vai querer que a melancia em 2 dias esteja ali pronta para você. Então, é esse momento de paciência, de saber que a gente precisa cuidar, que a gente precisa regar, que a gente precisa adubar, que a gente precisa dar atenção. É ainda um momento de bastidores, mas que segue para um momento de organização das ideias para que a gente manifeste isso na realidade, tá bom? Aí a gente tem essas duas mudanças de aspecto muito legais, que o Marte dá essa força para a gente colocar a mão na massa e realizar efetivamente aquilo que a gente deseja, às vezes um pouco contrariada, como eu falei, Marte em Touro está no seu exílio, então por que existe essa contrariedade? Porque ele gosta de fazer as coisas rápido, mas agora ele entende, né, nós entendemos, pela ressonância do assim na Terra como no céu, né, nós entendemos que as coisas têm um ritmo, têm um tempo, e a gente precisa ter paciência para esperar ver aquilo que a gente plantou florescer. E Vênus no signo de Câncer é maravilhosa, é aquele afeto, aquele colo de mãe, aquele útero que germina as coisas, fertilidade para tudo quanto é lado, né? Então é muito, muito bonito ver esses dois planetas ingressando nesses dois signos femininos, férteis, de muita ideia de desenvolvimento dentro do amor, né? Dentro de coisas muito positivas acontecendo nessa transição da lua nova no signo de Touro para a lua que cresce no signo de Virgem, né? Aí a gente tem, na terça-feira, dois aspectos também muito importantes. A gente tem o Netuno em Áries, fazendo um bom aspecto para o Mercúrio no signo de Gêmeos, que é essa união de inspiração, de inteligência, né? Inspiração, que é a questão do Netuno, e da inteligência do Mercúrio no signo de Gêmeos, trazendo para a gente esse movimento, mas dentro da ideia de que as sementes também elas podem surgir de um terreno invisível, né? Que eu não enxergo muito bem. Né? Mas eu preciso confiar naquilo que é a fé do planeta Netuno, né? Para eu transcender esse medo, essas inseguranças ou até a inquietude da mente, eu preciso ter fé, ter confiança, né? Que algumas coisas são gestadas no silêncio, mas elas carregam muita potência. Né? É quando, às vezes, a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, fulano não está fazendo nada. E fulano está fazendo muita coisa, mas ele está fazendo muita coisa nos bastidores, a gente não está vendo. Né? Então, esse movimento silencioso. Nesse mesmo dia, a gente tem aquelas duas energias que mudaram de signo, tanto Marte, que ingressou em Touro, como Vênus, que ingressou no signo de Câncer, entrando em também um bom aspecto, um sexto, né, às 2h36 da manhã. Então, a gente tem a união, né, da terra e da água, que nada mais é do que uma planta, o que uma semente precisa para germinar? Terra para ser plantada e água para poder crescer, se desenvolver.
né? Então a gente tem a união desses dois aspectos, né? É a cooperação das pessoas, é também o equilíbrio nos relacionamentos, é o amor que a gente demonstra dentro dessa gestação, um amor sobre uma coisa que a gente não enxerga ainda. De novo, usando o exemplo da mulher grávida, né? É um amor por um ser que você nunca viu, né? Que você nutre e que incondicional e infinito. E é isso, e é assim que a gente precisa amar as nossas sementes para que elas possam crescer na direção daquilo que a gente deseja, né? Aí, como eu falei, no dia 20, ainda no dia 19, a gente tem o Plutão fazendo um bom aspecto para Mercúrio, Plutão em Aquário fazendo um bom aspecto para Mercúrio em Gêmeos, né? Lembrando que tanto o aspecto de Netuno com Mercúrio como de Plutão com Mercúrio agem sobre o regente da Lua que vai crescer no signo de Virgem, né? Porque Mercúrio rege Virgem. Então, esse momento inspirador de saber que algumas ideias elas nascem ainda desse movimento silencioso, e o Plutão ele traz o aprofundamento para as questões do Mercúrio em Gêmeos, porque o Mercúrio em Gêmeos são ideias mais superficiais. O Plutão em Aquário ele fala assim: olha só, para transformar o seu futuro, você precisa se aprofundar nas suas ideias. Você precisa, não pode ficar só aqui nesse movimento raso, né? É porque como se fosse assim, o Mercúrio em Gêmeos é a manchete do jornal, né? Esse aspecto ele já fala do que está escrito embaixo, efetivamente da reportagem. Ou seja, você precisa se aprofundar, você precisa saber mais, você precisa estudar, né? Então, a mente ela fica muito estratégica. O poder mental para poder colocar essas ideias em ordem também ajuda, mas ao mesmo tempo é preciso essa ideia de aprofundamento, de enraizamento dessas ideias em alguma coisa mais sólida, porque senão a gente se perde, né? Porque Aquário e Mercúrio são dois signos que o pensamento flui numa velocidade incrível. Em um aspecto de via aberta assim, maravilhoso, que nem esse de Plutão com Mercúrio, é como se a mente quase que explodisse numa eureka gigantesca, né? A gente praticamente vira um Einstein. Então, é muita informação, é muita ideia. Então, o que a gente precisa? Dessa energia taurina e dessa energia virginiana na outra ponta, que vai trazer a gente para a Terra para que a gente também não viaje muito na maionese, né? Então, ter uma visão estratégica, uma mente estratégica dessa questão do futuro e com coragem para transformar o presente, né, através dessas ideias novas que chegam para a gente. Quebra de paradigma também, tá? Nessa questão das ideias rígidas que às vezes podem acontecer, ou atitudes rígidas indo sempre numa direção, com o Marte no signo de Touro. Pode ser uma quebra de paradigma também. Aí o Sol, no dia 20, ingressa às 21h36 no signo de Gêmeos, né? Aí já são os geminianos que vão começar a nascer, né? E aí traz pra gente uma ampliação de horizonte, flexibilidade dentro dessas questões mais rígidas também do signo de Touro, que é o pano de fundo, né? A lunação taurina. Traz leveza, multiplicidade de caminhos é ativada também. Traz a ideia de que a gente pode materializar essas ideias e pensamentos através de escolhas que a gente tem que fazer. Escolhas importantes e escolhas que são excludentes. Porque o grande problema de Gêmeos, todo mundo fala assim, Gêmeos é cheio de dúvidas. Não, Gêmeos não tem tanto, não é dúvida. É porque ele quer tudo ao mesmo tempo e à mesma hora. Então, você pergunta assim para um geminiano se ele quer vestir a preta e a branca, na verdade, no fundo, ele gostaria de vestir as duas, mas ele tem que fazer uma escolha, e essa escolha é excludente. Né? Se ele escolher a preta, não pode vestir a branca, se ele escolher a branca, não pode escolher a preta. Então, é para a gente poder ter essa ideia de flexibilidade, que ativa a multiplicidade de caminhos, sim, mas sabendo que a gente precisa fazer uma escolha com foco, né? Qual é o caminho que eu vou seguir? Lembra que eu falei que quando a gente chegar na Lua crescente no signo de Virgem, a gente vai ter que separar o joio do trigo? Não dá para crescer todas as sementes. A gente precisa saber quais são as que têm mais possibilidade de sucesso no futuro para a gente poder investir nelas, tá? Então, traz essa leveza sim, traz essa multiplicidade de caminhos sim, mas é preciso foco para a gente poder materializar aquilo que a gente quer, né? Então, é pensar, escolher, planejar e agir. Né? A gente pensa, a gente escolhe, a gente escolhe o que a gente vai fazer e a gente planeja essa atitude e age. Né? Respeitando sempre o processo. Lembrando que a gente tem um tempo, né? Da semente ao crescimento, as etapas do tempo também que a gente precisa respeitar. Mas é muito importante ter atenção porque muitas opções, tendo muitas opções, essa multiplicidade que Gêmeos traz, ela exige discernimento, foco e concentração, né? Aí a gente já pula para sexta-feira, que a gente tem 3 aspectos na sexta-feira.
A gente tem Netuno em Áries fazendo uma tensão para Vênus no signo de Gêmeos, que é basicamente o seguinte: você tem que fazer também uma escolha de joio de trigo aí também entre as pessoas que vão te acompanhar. Né? Então, ela vai esse aspecto, né? Toda vez que Netuno faz um aspecto de tensão com um planeta, ele dissolve alguma coisa, alguma venda que a gente estava colocando nos olhos, né? Que a gente estava querendo olhar para aquela situação com óculos cor-de-rosa. E, na verdade, ela vai trazer essa dissolução de ilusões nos vínculos que nós temos, que eles não estão acrescentando. Né? Então, é um chamado de maturidade emocional para saber quem soma, para saber quem permanece, quem que drena as nossas energias, e tirar. Quem permanece é aquele que soma. Quem drena energia vai ter que sair da nossa vida. Porque isso vai ser revelado. Pode ser um pouco decepcionante, porque você não esperava ver isso naquela pessoa. Mas às vezes é o próprio companheiro, às vezes é uma pessoa da família, né, que está indo, nadando, torcendo, não é torcendo, mas assim, indo na direção contra daquilo que você deseja que seja feito. Não por mal, mas porque te ama às vezes, né? Por medo, por você. Às vezes você quer fazer uma coisa, está sonhando com alguma coisa, a pessoa fica com medo de que aquilo dê errado para você. E isso é uma energia, um pensamento, é uma influência negativa que é enviada na sua direção que te bloqueia também, né? Então a gente vai perceber isso daí e às vezes por ser decepcionante a gente não gosta, mas é melhor que a gente enxergue do que viver, né, cego aí dentro de uma ilusão, acreditando que a pessoa está somando e na verdade ela está drenando. Como esse aspecto acontece às 3h31, depois a gente tem Sol fazendo uma conjunção com o Urano no signo de Gêmeos, às 11h26, né? E aí é mais ideias brilhantes, mais insights, elas surgem como assim raios, né, na nossa cabeça. Esse momento eureka vai voltar, ilumina novos caminhos que a gente pode seguir, mas é importante ter aquela ideia da concentração, que eu falei do foco, né? Porque senão a gente vai se perder. E aí, se a gente não tiver foco, a gente acaba se perdendo nesse caos mental, pela multiplicidade de ideias, pela multiplicidade de caminhos que vão se abrir à nossa frente. Além desses insights maravilhosos. Você fala assim, nossa, esse aqui é melhor do que o anterior, né? Mais iluminado, traz mais, acende mais a minha centelha divina. E às vezes a gente precisa realmente aprender nessa lua que cresce no dia seguinte a esses 3 aspectos, que a gente precisa saber onde investir a nossa energia, separando o joio do trigo das nossas ideias também que a gente quer ver crescer. E aí acontece nesse mesmo dia um outro aspecto que vai ajudar tanto a lua que cresce no signo de Virgem, como esse aspecto de Sol-Urano. Né? Porque é o Saturno em Áries fazendo um bom aspecto com o Mercúrio no signo de Gêmeos, que também é o regente da lunação, né? Como eu falei, de Virgem, que acontece no sábado. Então, esse Saturno, o que ele vai fazer com esse Mercúrio lá em Gêmeos, esse ar todo, né? Ele vai ancorar no chão, mas sem perder o entusiasmo sobre as ideias. Né? Então, ancora a mente criativa, múltipla, cheia de ideias, né? Com responsabilidade, estrutura, para que a gente possa planejar o nosso futuro. E aí a gente tem a Lua crescendo no signo de Virgem, com o Sol no signo de Gêmeos, né? No grau 2 e 20 de cada um desses signos, às 8h10 da manhã no sábado, que eu já falei bastante dela, né? Ela traz essa ação prática, foco, produtividade, coloca as ideias em ordem, gera planos para ações produtivas que se transformarão em ideias e essas ideias em realidade. E quando a gente consegue realizar essas ideias em realidade, manifestamos as ideias no nosso mundo material, né? Então, é quando o que parecia, às vezes, muito disperso, muitas ideias, a cabeça mil, um início de ano muito apressado, ele finalmente começa a tomar forma. Né, nesse momento de lua que cresce no signo de Virgem. E aí a gente é convidado a transformar essas ideias em realidade, organizar todo esse caos interno e dar passos conscientes rumo ao nosso futuro mais sólido e mais promissor. Né? Aí a gente fecha a semana, ainda tem mais um aspecto, com o Netuno em Áries fazendo um sexto para esse Sol no signo de Gêmeos, às 23h21. Né? Então ele ainda fecha nesse domingo, trazendo aquela leveza, aquela inspiração, iniciando a semana seguinte, né? Dissolvendo limitações, né? Que possam acontecer, que possam ter aí o nosso brilho pessoal. É uma sensação de direção, porque o Sol é como se o Netuno fosse o nevoeiro e o Sol fosse a luz. Né? Então a luz abre o caminho através do nevoeiro, a gente tem uma
sensação de direção mais clara, como se após a gente atravessar essa névoa, a gente começa a encontrar o caminho, né? Que ele começa a se revelar para a gente. E dentro dessa ideia de organização, de gestação, de fertilidade, de desenvolver para crescer, né? Plantando com amor, com afeto, gente, é tudo de bom o que acontece. A gente sente uma paz, provavelmente, mental aí nesse dia, que apesar da gente não perder o entusiasmo nem o movimento das ideias, a gente sente que a mente ganha uma certa quietude através da fé que confia, né? A entrega, a confiança na entrega, né? De que as nossas ideias germinarão, crescerão e trarão frutos na lua cheia que vai acontecer aí no final do mês em Sagitário, que é uma lua de expansão. Né? Então a gente tem duas luas aí, como eu falei, cheias no signo de no mês de maio. Então, essa semana é uma semana de construção consistente, coragem com prudência, movimento com direção, ideias com estrutura, tá? Então, isso é muito importante se gravar essa frase. Qual que é o maior risco dessa semana? A gente paralisar diante de tantas opções. Então, a gente precisa ter foco, discernimento, né, determinação, concentração. E qual que é o maior aprendizado? Escolher com maturidade o que merece realmente crescer, saber onde a gente coloca a nossa energia nessa lua, né? Então, esse vídeo está ficando muito comprido, né? Vamos terminar por aqui, já chegamos no domingo. Então, é isso, gente. Dá um joinha pra gente aí no nosso vídeo, aperta a bolinha aqui em cima para vocês poderem se inscrever e o sininho quando vocês se inscreverem para serem avisados sobre os vídeos quando são lançados. Vai lá no site www.astrolumine.com.br, tá? Para conhecer todas as informações sobre astrologia, os meus serviços. Eu estou aí para vocês para tiragem de tarô, mapa numerológico, mapa astral, previsões astrológicas, previsões numerológicas, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica, alinhamento de chakras, expansão de aura, gente, florais e muito mais, tá bom? É muita coisa. E uma boa semana para vocês, uma linda gestação de ideias, né? Continue semeando a sua semente, sabendo que onde que você vai investir a sua energia, tá bom? Um beijo gigante para vocês, boa semana e tchau, tchau!